Obrigado. Estamos gravando. Boa noite, pessoas. Boa noite a todo mundo. Boa noite a Evelyn. Boa noite a Rivaldo. Boa noite, monitores que já estão aqui presentes. Hoje a gente vai começar a melhor parte do século XIX. Vamos pensar assim. A gente vai ver como é que estava organizado o pensamento das pessoas, quem pensava o quê, sobre o quê, do século XIX em si. Mas como são tantos autores, são muitos pensamentos, são muitas questões, a gente meio que decidiu selecionar alguns que o Enem cobra, que vocês vão precisar utilizar para a vida de vocês o resto de tudo, e também para vocês compreenderem alguns conceitos que hoje em dia estão tão falados, estão tão assim batidos, que acaba saindo do lugar comum. Que a gente escuta e diz, é isso, mas não é na verdade. Só um adendo, a gente vai retomar alguns desses conceitos nas aulas sobre imperialismo e revolução industrial, na aula de Brasil República, na aula de Brasil Império, na aula sobre Segunda Guerra Mundial e nazismo. Então, vários desses conceitos vão permear muito do que a gente vai ver sobre história, sobre esses conceitos que constroem um pensamento histórico, constroem um pensamento social, um pensamento científico, que vai dar o tom do que a gente vai ver mais aprofundado nas próximas aulas. Então, com isso, a gente começa com o Rivaldo falando basicamente de Revolução Industrial e uma partezinha maravilhosa. Gente, pelo amor de Deus, não confundam comunismo com socialismo, tá? Não confundam, por favor. Rivaldo, pode ir. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Pessoal, como o Helder falou, se eu não me engano, vocês já tiveram aula sobre alguns desses conceitos em sociologia. Se não tiveram, vão ter. Nesse caso, não faz sentido a gente ficar repetindo a aula do pessoal de sociologia, batendo nesses mesmos conceitos. O que a gente vai tentar hoje é explorar a forma como eles foram entendidos ao longo da história, como eles foram utilizados e quais são os reais desdobramentos que eles têm ao longo da história. Beleza? Dito isso, a gente começa antes de necessariamente pensar sobre essas correntes políticas que a gente vai estudar. A gente vai pensar um pouquinho antes, que é na Revolução Industrial. A gente precisa pensar que a Europa é essa onde surgem esses pensamentos. A gente está falando de uma Europa do século XIX, partindo para o XX, principalmente, no caso aqui da Revolução Industrial, já uma Europa ainda do século XVIII. Vocês devem ter estudado já como foi o processo da Revolução Industrial. Até mais ou menos 1976, 1740, 1750, a gente ainda não tinha a presença massiva de indústrias. Ou seja, o seu celular, o seu computador, sua televisão e, sei lá, sua melissa não eram produzidas em larga escala, então você não tinha acesso a ela. A maior parte, se não quase toda a riqueza vinda ou advinda de algum lugar, tinha que ser da terra. Era lá de onde saía alguma riqueza, era de lá de onde saía algum tipo de produção, é de lá de onde se tirava dinheiro. Tanto é que quando os países europeus eles saem da Europa em busca de vários produtos no mundo inteiro, eles não vão atrás necessariamente de petróleo, eles não vão atrás, inclusive porque o petróleo ainda não tinha nem sido descoberto, mas não vão atrás de carvão mineral, por exemplo. Eles vão atrás de especiarias, cravo, canela, pimenta, resumindo, sazon. Pois bem, eles vão atrás de sazon, eles vão atrás de metais preciosos, eles vão atrás de ouro, prata, todas essas coisas que são riquezas em que a gente pode tirar da terra. Mas, na Inglaterra, algo de estranho aconteceu. Primeiro que a Inglaterra já é um lugar estranho, e algo fez com que ela fosse o berço do que aconteceria, das mudanças que aconteceriam na Europa. Vocês provavelmente devem ter visto na aula de... Eu não sei, eles já tiveram aula de Revolução Industrial? Eles vão ter na próxima semana. Na próxima semana? Então sem tentar dar muito spoiler, costumeiramente, de forma mais padrão, a gente diz que 3 coisas facilitaram o processo da Revolução Industrial na Inglaterra, que é o primeiro lugar que vai se industrializar. Primeiro, o grande acúmulo de capital, vindo principalmente do tráfico escravo, do controle do tráfico escravo nas Américas.
E talvez na sua cabeça fique confuso, porque o Brasil e as colônias espanholas são a Espanha e Portugal são os grandes colonizadores da América. A Inglaterra, ela pega um pedacinho ali, as 13 colônias, alguns pedaços mais para cima, outros mais para baixo, mas não é uma grande colonizadora. Então, como é que ela consegue todo esse dinheiro? Porque, apesar de não ser a principal colonizadora em questão de espaço ocupado, a Inglaterra é quem controla os mares, é quem controla o Oceano Atlântico, é quem tem a marinha mais forte à época, e é ela quem faz esse controle de todo esse comércio de pessoas entre a África e as Américas. E aí ela lucra. E com muito dinheiro, a burguesia da Inglaterra começa a enriquecer. E aí a gente vai ter um fenômeno curioso que acontece primeiro na Inglaterra e em mais nenhum lugar, que é a separação entre trabalho e capital. Vem comigo. Eu sei que quando fala capital, tu já pensa logo no tio Marx. Calma. Deixa o tio Carlinho lá, já já a gente vai falar sobre ele. Até determinado momento, até antes da Revolução Industrial, se você quisesse comprar um vestido, sei lá, o Helder decidiu que vai comprar um sapato para ir à festa, sei lá, a festa de Evelyn. E aí ele vai no sapateiro, encomenda o seu sapato de salto alto, moda época, ok? Encomenda lá e vai levar mais ou menos um mês para chegar para ele. O artesão vai pegar o couro, costurar, colocar, como é o nome do salto? Tamanco? Coloca a parte do tamanco, faz todo o processo. Ele é o detentor das matérias-primas, é ele quem faz o trabalho, é ele quem termina o trabalho final, tem as ferramentas e tudo, e o lucro final é dele. Em algum momento da história, que é o que a gente está tocando aqui, todo esse processo que é pertencente ao artesão vai deixar de pertencer a ele. Como assim, Rival? Lembra que eu falei que a Inglaterra vai conseguir juntar muito dinheiro do tráfico escravo? Esse dinheiro vai principalmente ficar na mão da burguesia inglesa. E essa burguesia inglesa começa agora um movimento de se expandir, mas não necessariamente se expandir comercialmente, mas principalmente em posses. A Inglaterra, os burgueses da Inglaterra começam agora a comprar terras, começam agora a comprar maquinários, comprar lugares, e aí eles têm tudo que eles precisam. Eles têm as máquinas, a matéria-prima e o local para produzir. Só falta a mão de obra. E aí um outro acontecimento vai facilitar com que essa revolução industrial esteja pronta para acontecer. A gente já tem as máquinas na mão de um grupo, a gente já tem o capital e as matérias-primas na mão de um grupo, falta os trabalhadores. Na Inglaterra, existia algo que a gente chamava de terras comunais. O que eram essas terras comunais? Eram terras onde qualquer pessoa poderia plantar e colher para poder sobreviver. Por exemplo, deixa eu pegar um nome qualquer aqui, Andresa, morava ali no interior de Yorkshire, de uma família pobre de marré, e ela decidiu plantar algumas mandiocas, trigo, né? Porque mandioca é coisa de brasileira, né? Ela decidiu plantar trigo para poder fazer pão e sobreviver ao inverno, ou pelo menos da melhor forma possível que ela pode. Ela vai nas terras comunais, produz e é dela. Porém, algo vai fazer uma mudança nesse processo. Essas terras comunais, elas vão ser meio que, deixa eu encontrar uma palavra melhor, roubadas. Isso mesmo. A nobreza inglesa vai pegar essas terras comunais, que eram terras de qualquer um, e vão cercar essas terras e dizer que é deles. E aí vem a ideia de cercamento. Ou seja, a primeira reforma agrária do mundo foi feita pela nobreza tomando terras. Toma essas terras comunais que eram de todos, e agora a gente tem uma massa de desempregados sem saber para onde ir, sem ter onde plantar. E aí a gente junta o útil ao agradável para a produção, para a revolução industrial acontecer. A gente já tem uma classe que detém o que é necessário para produzir, e agora a gente tem um monte de desempregado que dependia das terras comunais e que já não podem mais depender porque elas não mais existem. E aí eles vão para a cidade atrás de uma nova forma de sobreviver. E essa nova forma de sobreviver é vender a sua força de trabalho para o cara que tem as máquinas. E aí a gente tem um rearranjamento da estrutura social da época. Se antes a gente tinha aquela tríade famosa, clero, nobreza e povo, agora a gente tem uma nova organização social, já que a forma de produção de bens de consumo já não é mais a mesma. Agora a gente tem uma dissociação entre trabalho e o capital.
O cara que está trabalhando não necessariamente é dono da matéria-prima, não é mais dono das ferramentas, nem dono das máquinas, muito menos dono do produto final. Ele está fazendo o quê? Vendendo a força de trabalho dele e recebendo por essa força de trabalho. Então, de um lado a gente tem o trabalho, do outro lado a gente tem o capital, o dinheiro, permeando todo o processo. E aí começa o que a gente conhece pelo processo de Revolução Industrial. É na Inglaterra onde a gente tem a junção de muito capital, o movimento da burguesia de começar a agrupar sobre si essa capacidade produtiva, os cercamentos e uma mão de obra de pessoas desempregadas saindo do campo, juntos, isso une para formar o que a gente chama de Revolução Industrial. Até aqui vocês estão me acompanhando, porque se vocês não entenderem isso, o resto vai desandar. Coloquem no chat aí, sim, não, ok, talvez, foi. Beleza, zero Bronx. Se vocês já tiveram aula de socialismo e tal, com o pessoal de sociologia, vocês já entenderam onde é que a gente está chegando. Depois que começa a Revolução Industrial e as indústrias começam a se espalhar, a Inglaterra tem uma mudança nessa sociedade. Lembra que eu disse que se desfaz aquela tríade clero, nobreza e povo? A gente tem agora uma nova estrutura social. A gente já não tem mais uma divisão por nascença, você não nasce nobre. Agora a gente tem uma divisão por ter ou não os meios de produção. Agora a gente tem uma divisão entre burgueses, aqueles que têm os meios de produção, e o proletariado, aquele que só tem a força de trabalho para produzir. Eu preciso fazer uma diferenciação entre essas coisas, porque, como o Helder disse, tem algumas bizarrices que acontecem na internet. Então, vamos lá. Primeiro, o seu celular, ele não é propriedade privada, tá certo? Seu carro, talvez se você for Uber, o carro pode até ser, mas, em geral, seu carro, sua casa, nada disso é propriedade privada. Tudo isso é bem de consumo. Como assim, Valdo? Qual a diferença de um bem de consumo para uma propriedade privada? A propriedade privada, que vai, no final das contas, desembocar lá nos meios de produção, é tudo aquilo que me permite produzir. Titio Max e o Carlinhos, ele fala isso no primeiro volume do Capital dele. Ele vai dizer que meios de produção é toda aquela estrutura que eu tenho que me permite produzir. Ou seja, matérias-primas, é a minha fazenda, é as minhas máquinas. O seu celular é só um bem de consumo que você comprou com a sua força de trabalho explorada. Então, a distinção aqui já não está mais em nasceu de um jeito ou nasceu do outro. Está em eu tenho os meios de produção ou eu não tenho os meios de produção. Eu apenas vendo a minha força de trabalho. Beleza? E aí a gente tem uma Inglaterra industrializada. O problema é que para o cara que saiu do campo, das terras comunais para a cidade, a vida dele não melhorou muito. Ele vem para as cidades para trabalhar nas indústrias. Deixa eu só colocar aqui meu cronômetro que eu esqueci. Para trabalhar nas indústrias, pensando que a vida dele ia ser melhor, que a vida dele ia fazer mais sentido, de que ele ia ter condições melhores de vida. Só que não. Relaxa, tem 15 minutos. Tenho 15 minutos? Tá marcando aqui. Beleza. O que acontece? Ei, tu descontasse meu tempo, hein? Isso aí é meus 30 minutos tão do pequeno. O cara chega na empresa e o que ele tem? Um local extremamente degradante, mal iluminado, totalmente insalubre, salários baixíssimos. Se ele sofre um acidente, ele paga pelo que quebrou e não existe... Explico, Júlia, fica tranquilo. Não existe um seguro social para caso ele queira se aposentar, férias, folga, nem nada do gênero. Ou seja, o cara que sai do campo para a cidade e começa agora a se envolver nessa nova estrutura de produção, na produção industrial, ele vem para viver da pior forma possível. Ele vai viver em vilas feitas pelas empresas, onde às vezes ele nem recebe um salário, ele recebe um ticket que só vale na venda daquela própria indústria, ou seja, o cara nem recebe dinheiro de verdade. Então, assim, bronca é o tamanho de um trem. Ou seja, as pessoas vão... A sociedade avança no seu método produtivo, mas as situações de vida, a forma de viver ainda continua ruim, ainda continua degradante. Só voltando sobre a diferença entre bem de consumo e propriedade privada, propriedade privada é tudo aquilo, principalmente se a gente pensar, quando chega lá em meios de produção, é tudo aquilo que me permite produzir. Ou seja, a minha fazenda ela não é um bem de consumo.
ela é uma propriedade privada, porque a partir dela eu posso produzir algo. As máquinas que eu tenho, a partir delas eu posso produzir algo. E quando eu junto, Júlia, a minha propriedade privada, ou seja, aquela propriedade que me permite produzir alguma coisa com o capital, com o dinheiro, aí eu fundo os dois para o uso, e aí eu tenho os meios de produção. Os meios de produção é a junção do capital com a propriedade privada, aquilo que me permite produzir. Bem de consumo é só o que tu compra, algo que não necessariamente vai produzir com ele, por exemplo, o celular. A menos que o teu celular é o bem do consumo, a fábrica é a propriedade privada. Indo adiante, a vida do operariado na Inglaterra era uma merda. Ivaldo, que absurdo falar isso em aula. Me desculpa, mas era terrível. Tinha diferença de salários entre homens e mulheres, crianças trabalhavam e recebiam ainda menos. Era uma bagunça. E não à toa, quando a gente tem uma camada social sendo exclusivamente bastante explorada, surgem revoltas. E nesse espaço fértil de opressão, vai surgir vários pensamentos políticos. Passa aí, Helder. E a gente vai dar uma pensadinha neles aí. Dá uma passadinha, Helder, por favor. Obrigado. O iluminismo, com a Revolução Francesa, trouxe 3 conceitos famosos, que são, se preparem para o meu francês, liberté, igualité e fraternité. Respeita meu francês. Pois bem, cada um desses pensamentos, cada uma dessas máximas, elas vão se tornar um pensamento que vocês conhecem. Por exemplo, a ideia de liberdade vai dar origem de forma mais específica e mais força, mesmo já tendo nascido antes, ao liberalismo. O liberalismo nascido com John Locke, agora no iluminismo, e com a ideia de liberdade pós-Revolução Francesa, ele ganha um fôlego maior e se espalha pela Europa. A ideia de igualdade também se torna uma conhecida corrente política. O socialismo, a busca por igualdade entre os iguais, vai formar uma nova forma de se pensar política, que é o socialismo. Fraternidade ninguém liga, tô brincando, o anarquismo vai falar sobre ele já já. Pulei. Pra frente, Helder. Vamos começar com o socialismo. Não vou me deter, porque, como eu disse a vocês já devem ter visto com sociologia, então a gente vai tecendo esse processo aí. O socialismo, a gente vai dividir em 2. Socialismo utópico e científico. De forma clara, a diferença entre o científico e o utópico... Não vou fazer piada, não. Vamos lá. A diferença entre o utópico e o piada, vai. Tu quer fazer a piada? A diferença está só no que você quiser, na verdade. Se você for marxista, você vai dizer que o tópico é utópico. Se não, você... Mas isso é detalhe. Vamos lá. Diferença entre utópico e científico. No utópico, a gente tem uma mentalidade mais imaginética, mais subjetiva. É dito por Marx que o socialismo utópico não vai para a prática, não vai para a vida das pessoas, não vai para a realidade. Vive no mundo das ideias, a lá Platão. Enquanto o... Menino, aparecendo mensagem o tempo inteiro. Enquanto no socialismo científico, a gente tem uma aplicação real. Não à toa, o socialismo científico, ele tem vias mais... Acho que não é sanguinolentas, elas são mais abertas às veias que o socialismo científico abre. O socialismo utópico, ele faz a crítica ao capitalismo, ele vai buscar aquela ideia de igualdade que vocês já devem ter visto em outras aulas, mas ele vai fazer a partir de reformas. E você vê muito dentro da ideia do socialismo utópico uma espécie de pacto entre a burguesia e o proletariado em busca de uma melhor forma de vida. Mais ou menos o que a gente vai ter lá na frente como uma social-democracia. Inclusive, quero deixar bem claro que eu tenho um asco. Brincadeira, não é sério. Ou será que não? Olha o Ciro Gomes aí. Já o socialismo... Olha o Ciro Gomes. Já o socialismo científico, não. A grande função do socialismo científico é a revolução. Não existe outra opção. A revolução ela precisa acontecer. Inclusive, a proposta de estudo de Marx, o materialismo histórico, é de mudança da realidade a ponto de possibilitar a revolução. Não existe socialismo científico que dialoga ou que simplesmente se permite a estrutura capitalista. Não funciona. Dentro do socialismo utópico, esse socialismo mais brando, por assim dizer, a gente vai ter alguns reformistas. E a gente tem esses 4 bonitões aí que vocês estão vendo. O Saint-Simon, filósofo economista francês,
o Robert Owen, empresário britânico, o Charles Fourier, meu francês hoje está qualidade, respeita a minha história, também francês, desculpa, e o Louis Blanc, também francês. Desses 4, eu vou falar do Robert Owen porque ele é a melhor, como eu posso dizer, ele é o melhor exemplo de como funciona o socialismo utópico. Robert Owen era um grande empresário britânico, dono de uma empresa de roupa, como tudo na Inglaterra era na época. Afinal, roupa é o produto da industrialização inglesa. Só que Robert Owen era um socialista, o que me parece muito curioso. Um capitalista burguês era socialista utópico. Pois bem, qual era a proposta dele? Ele vai começar a aplicar mudanças nos seus operariados em busca dessa famosa igualdade, dessa vida mais justa entre todos. Aí o que acontece? Ele primeiro diminui as jornadas de trabalho, aumenta os salários, produz creches, entrega férias, folgas diárias, ou seja, ele começa a fazer algumas mudanças dentro do sistema para tornar a vida do operariado mais aceitável. É aquela ideia que eu disse, onde o socialismo utópico ele tenta apenas fazer reformas e não a quebra. A empresa de Robert Owen vai ficar famosa a tal ponto que ele vai ser chamado para o parlamento para conversar e dizer, gente, por que está dando tão certo? Chama esse cara aí. E aí, quando ele chega no parlamento, ele diz, o Estado, no caso, nosso Estado inglês, ele precisa ser o responsável por amenizar essas desigualdades sociais que existem na nossa sociedade. Por isso, o Estado precisa fazer uma mudança, se tornar um Estado socialista. Não precisa ser um gênio para saber que o parlamento inglês bota ele para fora à base de chute. O que esse maluco está fazendo aqui? Bota ele para fora. Ele vai para os Estados Unidos tentar colocar a ideia dele em ação. Não funciona muito bem. Ele volta para a Inglaterra e morre por lá. O que serve para a gente? Serve para a gente entender que o socialismo utópico, todos os socialismos que a gente vai ter aí na Europa durante esse período, que não são mais radicais como o socialismo científico, vão ser vistos como utópicos, vão ser aqueles socialismos que criticam o capitalismo, mas que buscam uma via mais pacífica, uma via mais moderada de transformação. Que a busca por igualdade existe, mas não necessariamente uma ruptura. Já no socialismo científico, a gente tem uma outra pegada. Dá uma passada aí, Zezinho. Deixa eu olhar meu cronômetro aqui. Misericórdia. No socialismo científico, a gente tem o oposto. A revolução é o caminho. Não existe outro. Inclusive, Marx, diferente do que as pessoas dizem aí, ele não propôs a revolução. Ele disse que seria inevitável. Ao ponto em que a população operariada percebesse que estava sendo explorada, essa população iria recorrer às armas, iria tomar os meios de produção e, inevitavelmente, uma revolução aconteceria. Ele olhou a Revolução Francesa e pensou, é inevitável que isso aconteça. Então, não é que Marx ele propôs a revolta, ele disse que vai acontecer. Então, o socialismo científico de Marx e Engels, ele está principalmente fundamentado nessa ideia de que a revolução é necessária, de que ela vai acontecer e de que o proletariado, aqueles que não têm os meios de produção, aqueles que têm apenas o posto de trabalho, vão, uma hora, perceber que estão sendo explorados e tomar os meios de produção e começar um governo socialista. Entende a diferença? Capitalismo, governo burguês, propriedade privada. Socialismo, propriedade pública. O Estado é quem vai gerir essa propriedade que é de todos. Depois do socialismo, Marx vai dizer que uma próxima etapa aconteceria, que seria o comunismo, onde o Estado já não seria mais necessário, as próprias comunidades, daí comunismo, as próprias comunidades iriam se autogerir em governos regionais, sem necessariamente um Estado para legislar sobre eles. Então, socialismo e comunismo não são a mesma coisa, são etapas distintas do processo. Quando alguém chamar alguém de comunista, você primeiro pensa, se essa pessoa volta em algum partido ou tem algum partido, provavelmente comunista essa pessoa não é, porque o comunismo pressupõe a ausência de Estado. Ou seja, não tem como o Lula ser comunista uma vez que ele é governante e parte de um Estado, no máximo socialista. Acabei com o sonho de alguns, né? Meus pêsames. Passa para frente aí,
Então, Max está envolvido em todas as confusões. Foi bom tu falar sobre isso, Irlanda? Ah, mas tinha uma coisinha aqui, eu não ia esquecer não. Eu pensei que eu ia esquecer, mas estava aqui. Por quê? Porque essa ideia de revolução, alguém ou algum grupo pensa, ops, dá para mim. E são os parisienses. Primeiro que a França é um barril de pólvora há muito tempo. A França é uma bagunça. Desde a Revolução Francesa de 1789, a gente vê na França um monte de movimentos revolucionários, movimentos populares acontecendo e tomando as ruas. Aqui a gente está falando de 1848, mais ou menos. Eu sou ruim de conta de como já não. Vai dar o quê? 70 anos? Dá mais ou menos 70, 60 anos, né? Uns 70 anos depois da Revolução Francesa, algo novo acontece na França. A França estava no meio de uma guerra com a Prússia. Rivaldo, que Prússia? Guarda no teu coração que um dia a gente vai responder sobre isso. Só guarda aí, tá certo? Guarda aí. Eu sei que a França estava em luta com a Prússia, só que a França perde. Afinal, todo mundo sabe que a principal arma francesa é a bandeira da paz. Me desculpem, falei mesmo. Estou até mais leve, ó. A França perde para a Prússia e ela perde dois espaços importantes, que normalmente a gente encontra como um só nos livros, que é a Alsa-Lorena. É um pedaço da França onde tinha uma grande quantidade de carvão mineral e de ferro. E quando a França perde essa batalha, e perde essa batalha para a Prússia, os parisienses que já estavam acostumados com movimentos revolucionários, que tinham uma longa tradição revolucionária, veem no seu governo, que se rende, como traidores. E aí uma certa confusão acontece, o governante de Paris vai para Versalhes, foge para Versalhes, manda o exército para pegar os parisienses e acabar com a revolta que estava nascendo. Os parisienses convencem o exército se junta aos parisienses e eles tomam a cidade. Pensou que eles iam bater na gente? Pensou errado, otário. Pois bem, os parisienses eles tomam a cidade de Paris e agora começa um novo governo, que a gente vai chamar de Comuna de Paris. Sim, Comuna de comunista. A gente vai ter aí talvez o mais próximo possível na história do que foi um experimento comunista. A gente tem a cidade de Paris tomada pela população e a população fazendo suas próprias decisões sobre quais são os caminhos que Paris iria tomar. Primeiro, sobre as fábricas, todas as fábricas desocupadas passaram a ser propriedade de todos e aí começou a se formar diretórios para se produzir nessas fábricas. Os donos de fábrica que tinham ficado continuaram assim a poder produzir, mais subordinados aos comunardes. A gente vai ter, por exemplo, a polícia em Paris não vai ter uma polícia central, porque não existe um governo central. Vai ter milícias em cada bairro, porque cada comunidade se autorregula. O problema é que a Comuna de Paris não vai durar muito tempo. Os comunardes ficam, por muito tempo, envoltos em questões sobre voto feminino, sobre educação, saúde, e acabam não prestando atenção na segurança da sua conquista e acabam sendo massacrados por um exército franco, dos franceses, com os prussianos, que esmagam os parisienses em uma hora, e depois de 72 dias, se não me engano, Paris volta a fazer parte do Reino da França, da República Francesa. Isso é o mais próximo que a gente conseguiu viver de uma experiência comunista, nada além disso. A gente vai viver, mais para frente, uma experiência socialista na União Soviética e em outros países, mas isso vai ser assunto para outras histórias. Inclusive, tinha correspondente de Marx aqui na Comuna de Paris, se não me engano, era a prima dele. Alguma coisa assim, esse bagulho doido. Passa para frente aí, Helder. Ih, meu tempo estourou. Só para terminar correndo aí, porque meu tempo estourou, a Europa nesse período vai ser uma grande bagunça. A gente vai ter liberalismo, ou melhor, socialismo de esquerda e socialismo de direita na Europa. O liberalismo, que vocês já estudaram também, o liberalismo vai principalmente surgir nesse período e se espalhar nesse período nos processos de emancipação. Alguns lugares vão se desvincular de outros, como, por exemplo, na América, onde a gente vai ter grandes processos de independência. O liberalismo é o carro-chefe de muitos deles. A gente vai ter, na Europa, alguns estados tentando se tornar independentes de outros. E aí o liberalismo vai fazer a mente, vai ser a base ideológica dessa galera que buscava liberdade, principalmente daquele antigo regime, daquele rei, que agora já não era mais a coisa mais correta a se seguir. Passa de novo, Helder. Para terminar, essa é a corrente, eu juro que vou terminar.
Para terminar, essa é a corrente ideológica mais importante da Europa. Porque a gente tem socialismo de esquerda e de direita. A gente vai ter liberalismo de esquerda e de direita na Europa. E o nacionalismo vai ser a coisa em comum entre quase todos eles. O que é o nacionalismo? Com a Revolução Francesa, a gente tem uma pequena mudançazinha. Até então, o fazer a guerra na Europa, era quase que sempre contando com a compra de exércitos mercenários. Ou seja, alguém ou algum exército treinado de algum lugar é comprado para fazer a guerra por alguém, por algum Estado. Na Revolução Francesa, a gente tem uma mudança. É a primeira vez, ou a primeira vez de forma massiva, que a gente tem o povo lutando pelo seu território. Um exército popular de verdade. E aí a gente tem uma mudança, uma chave vira. Porque se antes aquele lugar que eu vivia era apenas o lugar onde eu tirava o meu sustento, agora esse é o lugar por qual eu morro por ele. É o lugar por quem meu pai morreu por ele. E nasce um sentimento forte de apego à nação. Os estados nacionais passam a ser agora personagens importantes na vida da pessoa. Se antes a gente tinha um estado que girava em torno do rei, agora a gente tem o surgimento dessas repúblicas onde o povo é o centro dessa república. Claro que a gente pode se questionar sobre quem é esse povo e quem é que fica no poder. Mas por bem ou por mal, a república é a coisa pública, é a coisa do povo. E aí a gente tem o surgimento de um forte sentimento de pertencimento, de apego, de amor por essa terra por qual eu morreria por ela. E aí a gente vai ter a formação de uma identidade nacional em vários estados. A França, onde ser francês passa a fazer algum significado. A Inglaterra, onde ser inglês tem algum sentido. E mais para frente, onde na Alemanha e na Itália, ser alemão ou italiano vão ter algum significado. Inclusive, o nacionalismo vai se tornar tão forte e tão importante que o nacionalismo vai ser a corrente principal em quase todos os lugares, independente do socialismo ou liberalismo. A grande única corrente contra o nacionalismo à época vai ser o comunismo marxista, que vai ser entendido como esquerda em todos os lugares. Mas fora ele, tudo vai levar ao nacionalismo. Até aqui nós estamos entendidos? Se sim, eu acabei meu tempo. Eu passei 4 minutos. Estou arrependido dos meus atos. Rivaldo, só um detalhe, para vocês terem noção de como o nacionalismo ele é fundante, vamos dizer assim, eles vão, na Europa em geral, você vai ter, que a gente vai ver nas aulas que vem, é a questão do imperialismo. Nacionalismo e imperialismo vão andar de mãos dadas, ao ponto que ingleses vão se considerar superiores a franceses, franceses vão se considerar superiores a alemães e ingleses, e assim por diante. Então, o ser francês era muito mais do que eu tenho o croissant, eu tenho a Torre Eiffel, eu tenho isso. Não, era muito mais. Eu sou francês, então eu tenho o melhor exército, que o Rivaldo diz que não é o melhor exército, ele sempre perde, mas eu tenho o melhor exército e o meu exército é o melhor de todo mundo. Então vai acabar tendo essa rivalidade que a gente vai ver um pouco mais aprofundado no imperialismo, que a gente vai chamar essa rivalidade praticamente de xenofobia. Depois eu explico para você um pouco mais. Para vocês terem ideia, por exemplo, o lema da Alemanha por muito tempo na Primeira e na Segunda Guerra é que a Sagrada Alemanha viva para sempre. Tem mais nacionalismo que isso? Oi, gente, boa noite. Agora sobra para mim, né, a bomba. A gente vai usar um pouquinho da aula de Rivaldo agora, né? Até porque o anarquismo, ele é uma corrente tá, do socialismo, a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, mas eu queria frisar isso logo de início. Vocês estão me escutando, né? Pronto. Frisar também, tá? Que aqui eu estou falando do anarquismo clássico, o anarquismo do século XIX, tá? Até porque a gente vai ter diversas ramificações do anarquismo. Pode passar, Helder. Bom, vocês já ouviram bastante de todos esses contextos, então eu vou passar rapidamente.
O anarquismo ele vai surgir, né, dessa expansão do capitalismo e também das crises sociais, né, que vão surgir ali com a Revolução Industrial, como o Rivaldo bem falou, né, a gente vai ter um processo de industrialização muito pesado e, além disso, né, as condições de trabalho eram, assim, absurdas, como o Hobsbawm bem vai falar, né, com tanta industrialização, a mão de obra, né, o trabalho braçal, ele vai acabar perdendo espaço aqui dentro desse cenário. Se um trabalhador, né, manual, como ele mesmo diz, os tecelões ganhavam 33 shillings, ele vai passar a ganhar 4. Então, além, né, de condições de trabalho deploráveis, muita insalubridade, jornadas de trabalhos altíssimas e, novamente, pouco salário, claro que isso vai causar, né, uma grande insatisfação. Uma alusão, né, que vocês poderiam fazer sobre isso é justamente sobre aquele filme A Fábrica de Chocolate, quando o pai, né, da criança principal, ele acaba perdendo o trabalho dele para uma máquina, né? Vai subir tanto o número de crianças com cáries, né, que ele agora não mais era necessário. A máquina vai fazer o trabalho dele, ele perde o trabalho, né, manual, né, que era fechar ali a pasta de dente. Mas vamos seguindo. Bom, essa doutrina, né, ela vai surgir ali no seio da AIT. E o que era a AIT, né? É uma Associação Internacional dos Trabalhadores, ela vai ser fundada ali em 1864. E ela tem o objetivo, né, de discutir essas pautas dos trabalhadores, de organizar, né, de se organizarem politicamente. E é lá, né, que vai surgir esse socialismo libertário, tá? O anarquismo ele pode ser chamado também de socialismo libertário, justamente como eu falei, né, no começo, é uma corrente do socialismo, mas nesse período aqui, esses homens eles não viam, né, essa doutrina como anarquismo ou como socialismo libertário. Eles se conheciam, né, como federalismo. Eles conheciam essa doutrina como federalismo ou mutualismo. Isso porque durante muito tempo o termo anarquismo ele foi usado de forma pejorativa, acho que vocês conhecem Robespierre, né? Acho que vocês já estão cansados de ouvir sobre ele. E ele vai usar esse termo, né? De forma pejorativa, inclusive. Então, a nomenclatura, assim, de fato, ela só vai ser resgatada no século XX, apesar de termos um pensador, que inclusive é considerado o pai do anarquismo, que vai usar essa terminologia já no século XIX. E a gente vai conhecer ele. Pode passar. Se eu estiver indo rápido demais, tá? Vocês podem falar também. Antes de eu passar, né, para os principais pensadores aqui anarquistas, eu trouxe um pouquinho dos princípios, né, para vocês, começando com a própria palavra. Anarcos vem de sem governantes, né, claro, né, com o sufixo ismo, e ele vai bater nessa tecla, porque o anarquismo ele era contra qualquer forma de autoridade, por isso ele vai tecer diversas críticas à figura do Estado. Isso porque, para os anarquistas, o Estado ele cria mecanismos para dominar a sociedade. E um desses mecanismos por exemplo, esses governantes, tá? Um grupo que claro, eleito, né, entre aspas, que seria para governar a grande parte da população, mas que, na verdade, não faz isso. Vai criticar também, né, a ideia justamente que Rivaldo estava falando sobre partido, até porque, novamente, eles vão criticar o Estado, se baseando, né, nessa autogestão. Inclusive, eles vão flertar bastante com o comunismo, e é por isso, né, que é uma vertente, né, uma corrente. Eles vão ser anticapitalistas, até porque eles vão surgir, né, desse momento, né, dessas relações entre a classe trabalhadora. Rivaldo levantou a mão, pode falar. Tava com o microfone desligado. O que a amiga da gente falou aí, o que Evelyn falou, é de extrema importância, porque para confundir
comunismo e anarquismo é um pulo. Porque se você prestar atenção, nos dois a gente tem a ausência de Estado. Tanto o comunismo, ele vai pregar a ausência de um Estado, de uma comunidade que se autorregula, como também o anarquismo. E qual a diferença entre os dois? É o caminho por qual eles propõem para chegar até isso. O comunismo propõe essa chegada até uma ausência de Estado pelo socialismo, aquela ordem que eu falei: capitalismo, Estado burguês; socialismo, Estado do proletariado; comunismo, ausência de Estado. O anarquismo não. O anarquismo não tem o capitalismo burguês, quebra tudo. Pronto, já chegamos no sem Estado. Helder, pode passar. Bom, né? Antes da gente ir para essa discussão, que Rivaldo já deu o spoiler, que era justamente essa diferenciação, a gente vai vir aqui para os principais teóricos. Rivaldo não tem problema. Bom, a gente vai ter o Pierre-Joseph Proudhon, que além dessas prioridades, né, que eu acabei de falar para vocês, ele vai propor justamente essa sociedade sem classe, sem exploração, homens livres e iguais, mas a gente também vai problematizar ele já já. Ele é uma figura um tanto quanto polêmica para anarcofeminismo, né? A gente também vai ter o Mikhail Bakunin, também muito importante, porque ele vai seguir um caminho um pouco diferente do Pierre, apesar de se inspirar nele, porque para o Mikhail, o anarquismo ele só seria instaurado por meio da violência. Então, ele vai se tornar, né, o líder de um anarquismo terrorista. Enquanto Pierre, ele é conhecido como o pai, né, do anarquismo tradicional. Pode passar, Helder. Bom, o que Rivaldo deu spoiler é justamente essa diferenciação entre anarquismo e socialismo. Lembrando que aqui eu estou falando em relação ao anarquismo clássico, tá? Que é uma corrente do socialismo e que ambos vão surgir ali como reação, né, desses trabalhadores a essa insatisfação, né, a essas condições de trabalho. E a principal diferença entre esses dois está na figura do Estado. Justamente assim como o Rivaldo falou, para, né, os comunistas, os socialistas, era necessário a derrubada, né, desse Estado burguês. Logo em seguida, essa fase intermediária, e essa fase intermediária é a fase socialista, que seria governado por um Estado onde tudo seria público, né? E logo depois ia chegar num ponto onde não precisaria mais de Estado. E aí a gente entraria no comunismo. Mas os anarquistas vão discordar. Para eles não precisava dessa fase intermediária, não era necessário o socialismo aqui. Isso porque a simples presença de um Estado já significaria, né, essa marca de repressão. Então é bom que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Todo mundo entendeu essa diferenciação aqui? Tem alguma dúvida? Botem aí no chat. Professora, a senhora pode repetir essa parte? Tá. Então, vocês viram, né, com o Rivaldo sobre o socialismo, ele falou um pouquinho do comunismo também. E aqui eu trouxe a principal diferença entre os dois, porque como o anarquismo ele é uma corrente do socialismo, acaba ficando difícil de diferenciar em alguns pontos. E a principal diferença entre os dois é a figura do Estado. Por quê? O anarquismo ele vai partir, né, do pressuposto que a gente não precisa de uma fase socialista. A fase socialista é onde existiria um governo e tudo seria público, que foi o que Rivaldo explicou no começo da aula, além de outras coisas, né? E para o socialismo, não. Socialismo, você precisaria dessa fase intermediária para depois ir para o comunismo, que é justamente quando o Estado ele deixa de existir. Deu para entender agora? Pronto. Pode passar, Helder. Eu falei, né, que eu ia problematizar com vocês o Pierre, e eu vou agora.
porque a gente parte, né, desse pressuposto que quando um movimento ele é anticapitalista, ele automaticamente vai defender e vai falar sobre essas questões de gênero, e na verdade não. Por isso, eu trouxe a Marta Augsberg, que ela é uma cientista política, né? Ela vai trabalhar com essas questões de gênero. Ela tem um livro muito interessante sobre a Guerra Civil Espanhola, e ela vai falar justamente como essas mulheres anarquistas, elas não se viam representadas dentro desse movimento, tá? Ela vai dizer, né, que muitos anarquistas, homens, tratavam da questão da subordinação das mulheres como secundária à emancipação dos trabalhadores. E aí essas mulheres, elas partem, né, da hipótese que o patriarcado e o capitalismo são fenômenos independentes. Eu quero que fique claro para vocês que eu não estou dizendo que eles não se ajudam. Eu não estou dizendo que o capitalismo ele não lucra em cima dessa disparidade entre os gêneros, porque ele lucra. Mas ele não depende dela, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, é a Marta e diversas outras historiadoras e filósofas que pesquisam a relação do anarquismo e do feminismo. Então, elas vão dizer, né, e acreditar que mesmo que o capitalismo se beneficie, não é necessário que haja nessa exploração do gênero, até porque o capitalismo ele vai se classificar por uma exploração da classe, entende? Então, mesmo que o capitalismo ele acabe, não significa que o machismo vai acabar, o sexismo vai acabar. Da mesma forma que se o sexismo acabar, não significa que a gente vai ter um fim do capitalismo, tá? E um exemplo que eu trago é justamente do Pierre. E o Proudhon, né, ele vai reagir às escritoras do período, né, que vão buscar esses direitos negados ao gênero por meio do anarquismo. E aí tu passa para mim, por favor, Helder. O Proudhon, por exemplo, ele vai afirmar no livro dele, La Pornocratie et les femmes de l'époque moderne, ele vai dizer que não só... Pausa. Precisamos elogiar que francês foi esse, minha filha. A bicha é poliglota. Nunca mais eu falo francês em uma aula. Eu também não falo do francês. Pisou. Fazendo piada. Oxe, nunca mais. Não falo do francês. Que vergonha. Não. Mas Evelinha é poliglota, minha gente. Vocês não sabiam, não. E ela aprende Eu tô sozinha, parecendo... viu? Eu tô parecendo o Joey com Phoebe, tá ligado? Junior Papu. Gente, que vergonha. Mas, enfim, o Proudhon ele vai sempre relegar a mulher ao espaço da casa. Porque na cabeça dele não teria nem sentido uma mulher ser anarquista. Não faria sentido algum uma mulher pedir direito de trabalhador se ela nem trabalhava, sabe? Para ele, a mulher teria que ficar em casa mesmo, cozinhando, para quando o marido chegasse do trabalho e quando o marido chegasse dessas reuniões, ela servisse ele. Então, novamente, esses anarquistas, eles não vão se preocupar nem um pouco com a questão do gênero, tá? Claro que a gente vai ter alguns homens que vão se solidarizar, mas assim, pouquíssimos, sabe? Pode passar, Helder. Mas é claro, né, que as mulheres também não vão baixar a cabeça. Então, a gente vai ter, sim, mulheres anarquistas. Inclusive, a Emma Goldman, ela vai ser uma das fundadoras do anarcofeminismo. Ela vai ser de papel, assim, muito importante para a difusão do anarquismo na América do Norte, na primeira metade do século XX. A Lucy Parsons também, outra anarquista incrível, que vai refutar e discutir com a Emma Goldman várias vezes, porque para ela, como uma mulher negra estadunidense, a Emma Goldman pedia coisas assim muito fúteis. Por exemplo, a Emma Goldman vai pedir o direito da mulher de ser livre para amar quem quiser. Enquanto isso, a Lucy Parsons vai reagir a essa fala dizendo, tá, mas eu não tenho direito nem de andar livremente. Eu não tenho direito de ser livre. Então, qual que é o tipo de liberdade que você tanto prega? As nossas realidades são completamente diferentes. Então, elas vão ter diversos embates, mas vão ser mulheres importantes para o anarquismo. Pode passar.
Agora a gente vai entrar já em outro assunto. Eu não sei se vocês viram também isso na aula de sociologia. Pode passar, Helder. Mas então, antes de começar o assunto, eu queria pedir para que vocês tentassem, né, desmistificar essa ideia de mulher passiva que tanto nos é colocado, né, uma mulher que não participa da história, uma mulher que é histórica, né, mas gente, isso não aconteceu, tá? A gente teve diversas mulheres, isso desde a antiguidade. Eu poderia citar para vocês a Safo de Lebos, por exemplo, a Cristine de Pizan, tá? Já na Idade Média. Eu vou trazer aqui para vocês também algumas intelectuais modernas. Então, as mulheres, elas participaram, sim, da história, elas participaram desse processo histórico. O problema é como essa escrita da história chega até nós, né? Se a mulher ela vai ter protagonismo nessa escrita. Inclusive, alguns estudiosos, e aqui eu estou trazendo, né, tudo isso que eu vou falar baseado na Nikele Witter, que é a professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria, e ela vai acreditar que esse movimento do sufragismo, esse pedido, né, das mulheres para participar da vida política, para ter o direito ao voto, ele não vai surgir no século XIX, ele vai surgir, na verdade, no século XVIII. E eu vou falar para vocês, tá? Por quê? Pode passar, Helder. O que a Nikellen vai chamar de humanismo radical vai ser imprescindível para a história dessas mulheres, até porque aqui no iluminismo, que vocês também já tiveram aula sobre, as mulheres elas vão começar a refletir sobre esse humanismo que os homens tanto pregavam. Então, elas vão começar a pensar, poxa, se o homem é racional, homens e mulheres são racionais, porque a humanidade ela vai preceder o gênero. Elas também vão começar a pensar que se o problema é intelectualidade, homens e mulheres deveriam ter o mesmo acesso à educação, entende? E aí elas vão pensar ainda além. Elas vão começar a se questionar se quando os homens iluministas falam homens em seus textos, eles estão falando homens de forma geral, homens e mulheres, ou homens apenas do gênero masculino. E o que vai intensificar ainda mais o pensamento dessas mulheres é a Revolução Francesa, porque no final da Revolução Francesa, o direito dessas mulheres à cidadania vai ser roubado, mesmo elas tendo participado na linha de frente da Revolução Francesa. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e ele não vai dizer nada sobre as mulheres, né? Sobre essas desigualdades do gênero. Então, a partir daí, as mulheres vão começar a se rebelar nessa França pós-revolução, né? Vão escrever diversos textos sobre isso. E eu trouxe aqui uma frase da Batinder, que é uma historiadora e filósofa francesa, onde ela diz que do século XVII até o fim do século XIX, a mulher erudita é constantemente ridicularizada e tudo se faz para que ela não exista. Então, foi a mesma coisa que eu falei lá no início. Será que a mulher, ela, de fato, não participou desses eventos históricos ou a gente que não sabe disso? Ou é um projeto para que essas mulheres sejam invisibilizadas? Pode passar, Helder. Eu vou começar com vocês sobre a Olympe de Gouges. Ela é uma abolicionista feminista e francesa. Ela vai reescrever, né, aquela declaração que eu acabei de falar para vocês, e ela vai trocar o nome, ela vai colocar Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ela vai escrever esse panfleto e disseminar pela França. E nesse panfleto ela vai dizer justamente o seguinte: mulheres, quando deixarei-vos de ser cegas? Quando que a gente vai acordar para toda essa disparidade entre nós e o gênero masculino? E detalhe, tá? O que eu estou trazendo aqui, essas mulheres, a maioria tem uma situação econômica muito boa, tá? É uma realidade completamente diferente de mulheres mais pobres aqui na França e na Europa como um todo. Ela vai ser guilhotinada
né, depois que ela publica essa declaração. E quando ela está subindo para ser guilhotinada, ela vai dizer o seguinte: se a mulher tem o direito de subir no cadafalso, ou seja, se a mulher ela pode ser guilhotinada, ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. Isso porque a Olympe de Gouges, ela não pôde ser julgada, tá? Ela foi considerada uma mulher louca por pedir, né, esse direito feminino, essa participação da mulher na educação, e por isso ela vai ser guilhotinada. Pode passar, Helder. Aqui a gente vai ter a minha favoritíssima, a Mary Wollstonecraft. Ela é escritora, filósofa, defensora dos direitos da mulher, inglesa. A Mary, ela tem uma história muito difícil, mas ao mesmo tempo é uma história muito reflexiva. Ela não é pobre, definitivamente não, mas o pai dela era alcoólatra, então batia na mãe dela quase sempre. Então ela cresceu e virou uma mulher super protetora com as irmãs. Quando ela atinge a maioridade, ela não casa, ela sai de casa sem casar, o que era muito raro. Ela vai viajar ali pela Europa inteira, vai fazer um mochilão pela Europa, vai ter contato com o que estava rolando na França, vai ter contato com a Olympe de Gouges, os escritos, né, da Olympe de Gouges, e ela vai escrever diversos livros, inclusive o livro mais famoso dela, que é uma reivindicação pelos direitos da mulher, onde ela vai discutir essa necessidade dos homens de nos colocar como inferiores, essa paternidade que os homens insistem em colocar em cima de nós. Ela vai se perguntar se as mulheres são naturalmente frágeis de verdade, ou se não é tudo um projeto. Porque as mulheres, elas precisam usar espartilho, elas precisam usar vestidos enormes que dificultam, né, o seu andar. As mulheres precisam arrumar os cabelos, demorar, se maquiando. Então, as mulheres eram realmente frágeis. Ela vai, né, sugerir, claro, que as mulheres deveriam ser tratadas como seres racionais e imaginava nessa ordem social fundada na razão, ou seja, novamente, ela vai pedir para que as mulheres elas tenham uma educação de qualidade. Ela também, belíssima, vai atacar o Rousseau, assim como a Olympe de Gouges vai atacar o Rousseau, inclusive foi o Rousseau que mandou ela ser guilhotinada, tá, Olympe de Gouges, esqueci de dizer isso. Porque o Rousseau tem diversos escritos, falando sobre educação feminina e sempre colocando a mulher num papel mais abaixo do homem, sabe? Tipo, pra que a mulher vai ter educação, sabe? A Mary, infelizmente, ela vai morrer quando ela tem a filha dela. E a filha dela é a Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein. Enfim, belíssima. Pode passar, Helder. Só um detalhe, reviravoltas, né? Sim, reviravoltas. Bom, aqui a gente vai ter a Convenção de Seneca Falls, que vai ser a primeira convenção, né, sobre os direitos da mulher nos Estados Unidos, mas a gente vai ter um contexto por trás também. Obrigada, Karina. 3 anos, essa convenção de Seneca Falls vai acontecer 3 anos depois da Convenção Mundial Anti-Escravidão na Inglaterra, em 1845. E o que é que rolou? Por que essa convenção na Inglaterra foi importante para os Estados Unidos? Foi o seguinte: os Estados Unidos ele foi convidado a participar, né, dessa convenção anti-escravidão, e por isso ele vai mandar uma delegação estadunidense mista, ele vai mandar uma delegação de homens e mulheres. E quando essa delegação chega lá, as mulheres elas são proibidas de falar. As mulheres elas não poderiam falar dentro dessa convenção. E é por isso que 3 anos depois vai surgir essa convenção de Seneca Falls, que as mulheres aqui estadunidenses vão justamente denunciar essas restrições, né, que elas estavam sofrendo. Poxa, a mulher ela não pode votar, ela não pode nem comparecer ao local, né, nem comparecer nas eleições. As mulheres elas não poderiam ocupar espaço público, elas não poderiam se afiliar, né, a organizações políticas. Então, elas começaram a realmente se questionar sobre essas questões. Tipo, por quê? E aí passa, Helder. Por favor.
vai ter, né, essa repercussão. Eu trouxe um pedacinho aqui do jornal de Oneida Win para vocês, que vai dizer o seguinte: se as Nossas Senhoras continuarem a insistir em votar e no direito de legislar, onde, cavalheiros, ficarão as nossas refeições? Onde descansarão os nossos cotovelos? Onde estarão os nossos pés ao fogo doméstico junto à lareira? E quem ficará para remendar os buracos de nossas meias? Então, se as mulheres elas recebessem, né, o direito a votar, o direito a participar de uma vida política, de ter uma vida política, elas deixariam os homens, os grandiosos maridos, na mão. Na mão. Então, dentro dessa convenção, eu separei, eu não tive uma nomenclatura melhor para separar isso, mas o que vai surgir são duas motivações das mulheres participarem, né, dessas reivindicações. Eu coloquei mães, porque vai surgir aqui o instinto materno das mulheres, né, que tinham filhos, que tinham uma grande família, elas vão dizer que elas precisavam ter uma vida política justamente para dar um futuro melhor para os seus filhos. Elas queriam fazer parte, elas queriam saber quem iria ser o próximo governante, elas queriam ter o direito de votar justamente para defender, né, a sua próxima geração, as suas proles, seus filhos. E a outra motivação era a motivação mesmo de ser um cidadão, de ser uma cidadã americana. Eu quero votar porque eu sou uma cidadã. Eu devo ter o direito de votar. Passa, por favor, Helder. Eu pedi para vocês verem, eu não sei se vocês conseguiram ver o vídeo da Sojourner's Truth, porque ela é belíssima. A história de vida da Sojourner é muito inspiradora. Ela era uma mulher super forte. Ela vai ser abolicionista, afro-americana, ativista dos direitos das mulheres. Eu trouxe aqui um pedacinho do momento muito simbólico da Sojourner, que é quando ela vai participar de uma convenção em Ohio, em 1851. E detalhe, tá? Gravem isso. Não é porque essas mulheres, elas pediam o direito das mulheres, que era o direito de todas as mulheres. As mulheres negras aqui, por muito tempo, foram colocadas à parte, tá? Dessas reivindicações. Como eu tinha falado para vocês lá no anarquismo, mas se encaixa aqui também, as realidades dessas mulheres, elas são completamente diferentes. E a Sojourner vai dizer isso. Porque dentro dessa convenção, né, um homem vai se levantar, homens acabaram invadindo essa convenção e começaram a xingar, né, as mulheres, e um deles vai dizer o seguinte: é ridículo que as mulheres desejem votar, já que elas não podiam sequer pular uma poça ou embarcar em uma carruagem sem a ajuda de um homem. A Sojourner vai ser a única mulher a rebater, ela vai se levantar, pensando justamente na realidade de quem esse discurso paternalista se encaixava, e ela vai dizer o seguinte: olha, ninguém nunca me ajudou a pular poça nenhuma, e eu nunca entrei numa carruagem. E ela vai fazer o seguinte discurso: eu arei a terra, plantei, enchi os celeiros e nenhum homem podia se igualar a mim. Não sou eu uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto quanto um homem quando eu conseguia comida e aguentava o chicote da mesma forma. Não sou eu uma mulher? Dei à luz a 13 crianças e vi a maioria ser vendida como escrava. E quando chorei, em meu sofrimento de mãe, ninguém exceto Jesus me ouviu. Eu não sou uma mulher. O discurso da Sojourner Truth, vai viajar os Estados Unidos inteiro. E se antes a Sojourner não poderia participar das convenções, se antes as mulheres pediam para a Sojourner ficar do lado de fora, por ser uma mulher de cor, agora ela não ficava mais. Pode passar, Helder. Bom, mas a mudança no movimento vai acontecer com a Emmeline Pankhurst. Ela vai ser uma mulher britânica, né, inglesa, rica. Ela vai manter a luta, né, pelo voto, né, pelo direito do sufrágio pacífica, até a fundação da Liga dos Votos das Mulheres em 1889. Isso porque a Emmeline, ela estava
negociando, né, com o primeiro-ministro sobre, né, justamente esse... Sim, exatamente. A Bell Hooks, ela vai se inspirar nesse discurso, tá? Então, mas quando o governo britânico ele recusa o voto das mulheres, a Emmeline vai se revoltar, ela vê que ela não vai conseguir o voto, né, por meios políticos, por meios jurídicos, então ela junta um grupo de mulheres e começa a tocar o terror na Inglaterra. Elas vão começar a quebrar vidraças, tocar fogo, Tá mais que certa. correta. Só que é o seguinte, tá? Elas tinham regras muito claras, ninguém poderia se machucar nesses atos. Elas faziam isso para afetar, né, o governo britânico, mas ao mesmo tempo elas tinham muita responsabilidade com os civis, tá? Pode passar, Helder. Inclusive, né, nós vamos ter um filme que foi traduzido de forma errônea para o Brasil, chamado As Sufragistas, mas na verdade deveria ter sido As Sufragetes. Isso porque essas mulheres elas eram chamadas de sufragetes de forma pejorativa e elas acabaram aceitando o nome só de birra e elas mesmas se chamavam de sufragetes, mesmo as pessoas usando isso para criticar elas, tá? É um filme muito interessante. Essa daqui, eu esqueci o nome dessa atriz, meu Deus. Meryl Streep. Exatamente. Ela vai ser a Emmeline no filme. Perfeito esse filme, gente. Sério, muito bom. Pode passar, Helder. Tô terminando, tá, gente? Tá. Aqui as coisas vão tomar uma proporção um pouco diferente. Aqui a gente tem a Emily Dawson, militante também do movimento feminino na Grã-Bretanha. Ela vai ser muito corajosa, mesmo sendo vista como louca por muito tempo, apesar de diversos homens terem feito o mesmo que ela fez, que é morrer pelo que acredita, morrer pela sua causa. E ela vai fazer isso. Tava tendo uma corrida de cavalo no Derby Epsom Downton. E o que é que ela vai fazer? Ela sabia que as corridas estavam sendo filmadas, inclusive tem a gravação no YouTube para quem tem algum tipo de sensibilidade, é melhor não ver. Mas tem, inclusive, tem a gravação e como os jornais britânicos acabaram reagindo a essa gravação, né? O que aconteceu. E ela vai se jogar na frente do cavalo do rei. Do Jorge V, ela vai morrer, ela vai sofrer morte cerebral, mas é nesse momento que o mundo inteiro vai se voltar para a Inglaterra e para o movimento sufragista, vai sair diversas notícias em diversos jornais, no rádio. Então, tá bom, eu mando. Tem, inclusive, uma reportagem muito boa da BBC que ela mostra não só a imagem, mas diversos jornais comentando sobre, tá? Pode passar, Helder. Um ano depois da morte da Emily, vai ter a Primeira Guerra Mundial, que é o que vai acelerar, né, essa conquista das mulheres, essa vida política. Isso porque com os homens indo para a guerra, ficou um déficit enorme de mão de obra. Então, as mulheres precisaram entrar, né, nesses locais que antes eram relegados a homens, que antes só homens poderiam ter direito. E no final da guerra, eu coloquei alguns dados aqui, nos Estados Unidos, 20% dos trabalhadores eram mulheres, na França, 20%, no Reino Unido, 50%. Então, logo depois, ali entre 1918 e 1919, as mulheres vão conseguir voto na Inglaterra e nos Estados Unidos, e depois o resto do mundo também vai começar gradativamente a dar o direito ao voto e a participação política para as mulheres. E é isso, gente. Evelyn conseguiu fazer uma coisa fantástica que pouca gente consegue fazer, que é reunir tanto o movimento liberal feminista quanto das sufragistas. Ela foi lá no século XVIII, porque tem alguns historiadores realmente que falam que existiram essas mulheres que já estavam lá junto com os iluministas, nos clubes dos iluministas, que eram só clubes de homens, que eu acho isso muito interessante. Sabe o clubinho do Bolinha? Basicamente isso. Então, percebam a trajetória que Evelyn fez, que eu acho muito interessante para vocês entenderem que a luta das mulheres não é uma coisa do século XX.
A luta das mulheres e de alguns grupos de mulheres já retorna do século XVIII, e dependendo de onde você é mulher na sociedade, a sua voz pode ser mais ouvida ou não, que eu acho que isso é muito interessante. E se a gente tiver hoje, século XXI, uma maior percepção de que existe uma pluralidade de pensamentos feministas e pensamentos de organização de mulheres, então a gente vai sim olhar que existem mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres latinas, mulheres caribenhas, mulheres africanas, asiáticas, então mulheres islâmicas, então cada uma delas vai ter uma forma de lutar por algum direito, por algum desejo que elas são proibidas de ter. Mas isso a gente vai ver. Mariana, tu me confirma se a gente vai fazer a série de feminismo a partir de quando? Só me confirma. A data? Se Mariana teve aí, né? Oi, oi, amigo. Tá me ouvindo? Opa, Tô. meu Me microfone travou. Eu acho que a série sobre feminismos a gente começa lá para agosto, setembro, por aí. Agosto, setembro. Pronto. Então, quando vocês voltarem de férias do recesso, a gente vai começar a aprofundar um pouco mais nesse debate que Evelyn trouxe para vocês, sobre dessa trajetória, não só dos movimentos feministas, mas dos grupos de mulheres, do movimento de mulheres, para a gente identificar essas diferenças, que eu acho muito, muito importante para vocês, não só para uma prova de Enem, mas principalmente para acabar a boca de alguns fascistoides e conservadores. Mas voltando um pouquinho, a gente está ainda no século XIX, só que a gente vai falar agora de uma coisa mais, como é que eu posso dizer, religiosa, de uma coisa mais voltada para a fé, de uma coisa chamada Destino Manifesto. E isso aqui é um pouco da história dos Estados Unidos, que basicamente o Destino Manifesto é uma doutrina social, uma doutrina cultural, criada a partir do sentimento, não só religioso, mas um sentimento político, um sentimento de crescimento, um sentimento de virtude que os estadunidenses vão ter em relação ao continente americano. Não é só a terra deles, não. É ao continente americano. Mas para vocês terem noção, aqui está um pouco do contexto. A gente está falando de Destino Manifesto. Dentro desse momento, do início do século XIX, meados do século XIX, os Estados Unidos ele está ali consolidando a sua república, consolidando a sua democracia. Lembrando que 1776 a 1786 existe a Guerra de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho, daqui a pouco vai ter a celebração com Biden, todo mundo soltando fogos, porque teve a independência, a declaração de independência. Pererê Parará, teve a guerra, os Estados Unidos se tornam independente da Inglaterra, é a primeira colônia que se torna independente na Inglaterra, então isso é uma revolução, no realmente sentido da palavra. Nunca uma colônia tinha batido de frente com a metrópole e ter ganho uma guerra. A primeira foi os Estados Unidos, depois teremos o Haiti, mas os Estados Unidos eles vão se caracterizar com esse roupante, essa visão de mundo. Precisamos construir uma América forte, precisamos construir uma América bem estruturada e baseado nos valores do liberalismo. Lembra do liberalismo? Professor, Oi. teve uma guerra para ter essa conquista ou foi tipo de outra forma? Sim. Não, foi através de guerra. Lembra, só um detalhe, de 1776 até 1786, houve um período de guerra, sendo 2 anos, basicamente, de acordos entre as 13 colônias, agora os Estados Unidos, com a Inglaterra, para saber quem ficava com o quê, quem dava indenização a quem, se ia ter indenização ou não. Mas foi uma guerra realmente extensa e complicada, principalmente para os dois lados. Foi, Rivaldo. Só a Louisiana, que era da França, que foi comprada. Mas o resto todinho foi confusão. O México perdeu metade do território. E a Flórida também foi comprada da Espanha. A Flórida era da Espanha na época. Aí vejam,
Estados Unidos estava nesse momento político de somos uma nova nação, somos agora um novo país e precisamos ter uma identidade nacional. Então, vamos construir um nacionalismo, vamos construir os elementos nacionais, a bandeira, a águia, o nosso hino patriótico que valoriza as nossas terras, valoriza as nossas famílias e tudo mais. Tudo perfeito. O que vai acontecer em relação ao Destino Manifesto? Um momento do início do século dos Estados Unidos, ele vai começar a atrair muito imigrante, porque a Europa estava passando, principalmente de 1814 até 1830, um período muito conturbado de guerras. Eram as guerras napoleônicas, eram as guerras da chamada Santíssima Trindade, a volta do Congresso de Viena para consolidar as monarquias em algumas repúblicas europeias, principalmente na França. Então, estava uma situação muito complicada sobre nesse conjunto assim da Europa, França, Alemanha, Itália, Espanha, tava uma guerra muito constante. O que acabou acontecendo? Os Estados Unidos era uma terra recém-formada e precisava de mão de obra. Existiam muitos territórios, existia muita mão de obra, vamos dizer assim, muita terra para pouca mão de obra. Então, os Estados Unidos foi dando oportunidade para as pessoas começarem a fazer suas viagens. Fazer suas viagens no sentido de venham trabalhar aqui, vamos lhe dar lotes de terra, vamos melhorar a sua vida se você vier trabalhar. Não precisa se preocupar, vamos te dar terras e você vai lucrar muito. Então, a tentação era muito grande. Lembra que Rivaldo disse também que algumas cidades da Inglaterra já estavam em situações deploráveis, porque as pessoas saíam dos campos, ficavam em locais insalubres, não tinham boa alimentação, tudo. Então, pense na Europa como um caos social por causa de guerra, por causa de grande desenvolvimento industrial, mas ao mesmo tempo grande pobreza. E os Estados Unidos ele estava se mostrando como uma nova terra. Essa terra onde você poderia, sim, construir uma nova vida e, sim, construir várias formas de você crescer financeiramente, seja com agricultura, seja com comércio, seja com especulação financeira, especulação de terra. Enfim, era a base do liberalismo, tanto um liberalismo político quanto um liberalismo econômico. O que é que vai acontecer? Você vai trazer várias levas de imigrantes. O que acontece? Os Estados Unidos hoje, ele tem uma política de imigração muito fechada. Basicamente, não queremos mexicanos, não queremos latinos aqui no nosso país. Porém, durante todo o século XIX, ele foi muito aberto a vários e vários países pessoas que estavam fugindo de guerra, fugindo da condição de vida por causa da pobreza, e várias pessoas que tentaram reconstruir as suas vidas lá. Algumas conseguiram, outras não conseguiram, outras morreram no meio do caminho, outras morreram com conflitos existentes lá na terra, lá no novo território. E isso vai dando uma sensação, principalmente para os americanos, de que a gente precisa melhorar isso daqui, porque a gente só está nesse espaço aqui de 13 colônias. A gente só está nesse espaço aqui bem pequenininho. A gente precisa expandir um pouco mais, principalmente para ter mais território para esse povo. Então vamos tentar expandir um pouco para Ohio, para Tennessee, para o Alabama. Vamos tentar expandindo um pouco mais. Então, o que vai acontecer? O Destino Manifesto, principalmente, não vai ser apoiado por alguns políticos. Isso segundo alguns historiadores e o Leandro Carnal, que eu li recentemente, História da América, História dos Estados Unidos, para essa aula de vocês. O que vai trazer? O que vai trazer esses elementos de precisamos expandir, precisamos melhor popularizar o povo americano, são os jornais. É mais ou menos a mídia independente, vamos dizer assim. Tanto que os discursos que eram mais comuns era que o povo estadunidense era virtuoso,
Era quase uma missão de salvação e de redenção. Deus abençoava a América. Então existia sempre um discurso muito religioso. Isso pesava muito. Isso era muito recorrente. Imagina você, desde criancinha, dizendo que você é a pessoa mais especial desse mundo. Você foi criado por Deus para estar nessa terra. Você escuta isso com 5 anos, com 7, 10 anos, com 15 anos. Você acha que você é a pessoa mais incrível do mundo e que Deus lhe deu todas as oportunidades. E que a terra que você está é uma dádiva de Deus. Se você não está grato por isso, você precisa melhorar. Você precisa realmente melhorar, porque essa terra daqui que lhe dá todo o seu fruto, foi Deus que lhe deu. Então percebam, isso daí vai sendo construído uma narrativa que alguns políticos não vão meio que aceitar, porque são políticos, então eles precisam saber ter esse jogo de melhorar para a campanha, melhorar entre os apoiadores ou não, mas as grandes massas vão escutar isso e vão dizer: eu me sinto merecedor desta terra. O grande problema aí é que vem a sacada. Estamos falando dos Estados Unidos. Uma grande população que veio de levas e levas de imigrantes. Temos os colonos britânicos, irlandeses, italianos, perere parará. Mas quem era o povo escolhido para colonizar, para expandir o território nos Estados Unidos? Era o WASP. Basicamente, White People Anglo-Saxon Protestants. Ou seja, pessoas brancas que vieram da Inglaterra e que são protestantes, ou puritanos, como vocês bem entendem. Então, quem só podia expandir o território, quem era dono, literalmente, das terras, porque Deus quis e que Deus lhe deu esse poder virtuoso, eram pessoas brancas. Então, se você fosse uma pessoa negra, liberta, com pai e mãe liberto, e você tivesse filhos libertos, e você tivesse esse mesmo pensamento de essa terra também é minha, eu posso prosperar, desculpa, mas você iria acabar sendo enforcado em praça pública por delírios. Você iria ser enforcado em praça pública por delírios, porque a terra não é sua, homem negro, mulher negra. A terra é do homem branco, porque o homem branco ele se acha nesse direito de fui lá, conquistei, colonizei, dominei e essa terra é minha. Então percebam, o que vai acontecer são várias e várias tentativas de expansão do território. Basicamente, perfeito. A gente vai falar sobre o fardo do homem branco quando for também falar de imperialismo. Esse fardo que esse homem branco, principalmente estadunidense, vai ter de ir no território, conquistar o território e expandir, levar a civilização. Esse levar a civilização, a gente pode estar aqui representado nessa imagem daqui. Percebam, isso aqui é basicamente uma alegoria. Ela representa uma forma de pensamento que existia na época. Se vocês analisarem bem, aqui do lado direito você tem uma cidade ao fundo com um porto e vale. Não, minha gente, não lembre da Cardi B. Não tem nada a ver com a Cardi B. Ajudem, por favor. Não tem nada a ver com a Cardi B. A Cardi B fez uma coisa muito depois, muito posterior. O WAP é outra coisa. Ajuda. Mas vamos ver. A gente está aqui no século XIX falando basicamente desse desenvolvimento. Então, mais ao fundo, a gente vai ver uma cidade com um porto, principalmente alguns portos que eram bastante comuns naquela época, que eram o porto de Massachusetts, o porto de Boston, de Nova York e tudo mais. E várias linhas de trem ligando para o oeste. Essa marcha para o oeste, temos essa moça vestida de branco, como se fosse uma deusa grega, que significa a prosperidade. E essa moça está levando duas coisas na mão. Ela está levando uma linha de telégrafo na mão esquerda e um livro na mão direita. E se vocês perceberem,
tem um detalhe muito significativo que o lado direito ele é muito mais claro. E praticamente que o sol acompanha ela ao momento que quanto mais ela passa pelas terras, mais vai se iluminando. Então, do outro lado que está mais escuro, se vocês perceberem, quem é que está representado nesse lado mais escuro? É o lado mais selvagem. É o lado dos indígenas, é o lado dos búfalos, dos animais selvagens. Ou seja, a imagem tem essa representação de que o lado mais claro é o lado do progresso, é o lado das linhas de trem, é o lado dos barcos, das grandes cidades, é o lado da agricultura. Temos esses dois homens aqui fazendo o pastoreio, pastoreio não, plantando para uma plantação qualquer. E um lado mais escuro são desses indígenas selvagens. E a única coisa que traz o progresso, que traz a civilização, é essa mulher, que representa o progresso, trazendo uma linha de telégrafo e a educação. Então, basicamente, a alegoria diz que a marcha para o oeste começa, traz esse progresso, e o fim dos indígenas e o fim da vida selvagem está próximo. Que é o que a gente vai ver basicamente aqui. A marcha para o oeste, com esse progresso, esse destino quase que premeditado do estadunidense de ser, do homem branco estadunidense de ser, vai levar ao extermínio de milhões e milhões de populações indígenas e nações indígenas. Milhões vão ter que sair dos seus territórios, milhões vão ser mortos. E outros ainda vão ter que ser reeducados. Percebam nessas duas imagens abaixo. São homens e crianças indígenas que foram capturados e civilizados aos moldes do que o americano achava que era o certo, que era o correto, para um indígena viver em sociedade. Então, percebam, você está tirando... Isso eles faziam de boa... Não vou dizer nem boa intenção. De boa lógica do que eles estavam fazendo. Das intenções que eles estavam fazendo. Eles sabiam que eles estavam se colocando. Porque existiam relatos de que precisamos acabar com esse grupo indígena e as crianças precisam ser integradas à nossa sociedade. Existem alguns militares da época que montaram, não sei se eu coloquei a imagem, não coloquei a imagem não, mas que montaram escolas e internatos para receber a população indígena, crianças indígenas. Então, eu coloquei essa outra imagem aqui para vocês terem a noção de que, enquanto uma população de imigrantes e de pessoas que viviam no campo nos Estados Unidos avançavam para o oeste para conquistar novos territórios, dominar novos territórios, porque para eles era o certo, para eles aquele era o território que Deus prometeu para eles, de todas as formas. Do outro lado, você vai ter essas populações indígenas sendo dizimadas, essas populações indígenas perdendo sua liberdade, como eu acho que foi o Tiago que colocou aqui. A liberdade dele vai ser literalmente inexistente, não vai existir liberdade ali, e eles vão ser suprimidos em reformatórios, internatos, escolas, para serem enquadrados no modelo americano de ser civilizado, de ser o padrão correto. Enquanto que para a população negra dos Estados Unidos, enquanto era escravizada, isso nem se passava. Então, a população negra não teve esse, vamos dizer assim, vocês não vão ter escola, vocês não vão ter isso. Para o indígena foi até pior. Vocês vão ter escola, mas vocês vão ter que se submeter ao que a gente diz que é certo para vocês. Então, as únicas pessoas que se beneficiaram bastante desse discurso do Destino Manifesto
basicamente foram aqueles imigrantes e aquela população que estava tentando sobreviver às péssimas condições que estavam na Europa, e isso vai levar a muito, muito desespero, desastre, basicamente. Quando a gente for falar de imperialismo americano, a gente vai ver que essa noção de destino manifesto não vai ficar apenas aos Estados Unidos. Ela vai se estender para o México, para alguns países da América Latina, vai até o Havaí, minha gente. Para você ver a megalomania de você querer levar a democracia, entre aspas aqui, tá? Levar a democracia, levar esse espírito democrático como se só os Estados Unidos, só o povo estadunidense fosse capaz de levar a civilização. Mas isso tem um fundo para a gente entender que é o darwinismo social. Para vocês terem uma noção, eu tenho mais ou menos uns 8 minutos para depois vocês fazerem algumas perguntas. Para vocês terem uma noção. Se eu falar muito rápido, mandem mensagem aqui dizendo, professor, vai devagar. Alguma coisa do tipo. Dizendo, não entendi tal ponto. Beleza? Mas veja só. Darwinismo social, eu gosto de colocar dessa maneira. O Darwin passou boa parte do século XIX estudando sobre a evolução dos seres humanos. Beleza? Então, não só dos seres humanos, dos seres vivos em geral. E depois de tanto escrever, observar, teorizar e tudo, ele cria o livro, dentro do livro dele, a teoria da evolução, que está dentro do livro A Origem das Espécies, que foi lançado em 1859. Ou seja, já estamos aí já em meados do século XIX. Ele passou metade do século XIX estudando sobre isso. O que vai acontecer? O darwinismo social, ele vai se apropriar, não o darwinismo em si, mas as pessoas que estudavam o darwinismo social, que estudavam a questão da evolução dos seres humanos, que estudavam como é que os seres humanos se desenvolvem, que estudavam também as diferentes raças, a raça negra, a raça branca, a amarela, a indígena e tudo mais, o que vai acontecer? Eles vão pegar essa questão do darwinismo social e vão interpretar que a evolução das espécies que o Darwin colocou também pode ser trazida para o meio social. Olha que coisa boa. Então vamos analisar a sociedade, as diferentes civilizações, as diferentes sociedades que existem nesse mundo todo que nós, europeus, desembarcamos, exploramos e basicamente matamos quase todo mundo onde a gente tocou. Como é que a gente vai poder analisar tudo isso? Como é que são essas diferentes sociedades? Então, algumas características que estavam presentes no texto do Darwin, que faziam sentido para um estudo sobre biologia, um estudo sobre botânica, um estudo sobre alguns animais já extintos, foram trazidos para o campo social. Então, questões sobre evolução, competição, seleção do mais forte sobrevive, foram sendo construídas e aproximadas. Tanto que tem uma parte de alguns cientistas sociais e filósofos do período que pensam no desenvolvimento humano, colocaram esse momento do darwinismo social como determinismo racial, que seria mais ou menos, de forma bem clara, miscigenação é coisa ruim. Se existe uma raça branca misturada com uma raça amarela, o fator comum vai ser uma pessoa degenerada. E essa pessoa degenerada pode afetar a nossa sociedade. Você, inglês, você vai querer uma pessoa degenerada vivendo no seu país? Não. Você, francês, você vai querer uma pessoa degenerada no seu país? Não. Então, percebam, isso também vai se juntar ao discurso do nacionalismo. Então, se você é francês de verdade, você só vai se casar com francesa. Se você é inglês, você só vai se casar com inglesa. Então, você tem que manter esses laços próximos de vocês para vocês não misturarem
com outros países, com outras nações inferiores. Você tem que preservar a sua cultura, você tem que preservar a sua hereditariedade. Parte de biologia aqui, vamos lá. Quantos característicos genéticos são transmitidos de um indivíduo para o outro? É a partir da hereditariedade. Então, se eu sou inglês, isso era o pensamento na época, se eu sou inglês, eu sou inteligente, eu tenho força, eu tenho todas as características, eu tenho que encontrar uma mulher inglesa que seja tão boa quanto a mim, para ter filhos fortes, para passar as minhas características genéticas para ela. Eu não vou casar com uma mulher que é trabalhadora. Eu não vou casar com uma mulher que é camponesa. Eu vou casar com uma mulher que é da minha classe social, porque ela vai compartilhar geneticamente comigo os mesmos genes que eu, enquanto homem branco, forte, viril e tudo, vou querer repassar para ela. Então percebam, isso não foi criado do dia para a noite, não foi criado de maneira, eu achei bonitinho isso, vamos fazer aquilo. Não, isso foi pensado, foi colocado em congressos, foi feito com discussão com médicos, com advogados, com políticos. Então, quando a gente pensa essa parte do darwinismo social, se a gente for olhar direitinho, a gente vai chegando próximo do conceito de eugenia. E o que seria eugenia? Basicamente, é uma doutrina social, cultural e política dentro do darwinismo social. Darwinismo social, eugenia, elas vivem assim, uma próxima da outra. O que é que vai diferenciar são as pessoas que vão estudar e que vão colocar em prática esses conhecimentos. Então, a eugenia, ela visava escolher a melhor parte dos seres humanos. Ele visava escolher os melhores entre os melhores para o melhor desenvolvimento do ser humano. A visão de progresso. Eu sou francês, minha família vem de uma geração que sobreviveu à Revolução Francesa, mantivemos os mesmos descendentes, eu preciso encontrar uma pessoa, uma mulher que consiga carregar um filho meu que gere o melhor tipo de francês possível lá na frente. E vem a questão do Galton. O Francis Galton, ele é primo de primeiro grau do Darwin. Isso aqui, por isso que a gente diz, história é quase uma questão de família. Tudo fica em família, basicamente. O que vai acontecer? O Dalton, ele traz essa questão de estudar a eugenia como características genéticas por passar, ele queria estudar a genialidade. Seria possível um pai que é gênio casar com a mãe, que é também dita como uma boa mulher, uma boa receptora, e a partir disso transmitir determinadas características para o filho nascer um gênio? Será que em uma família de 30 gerações eu consigo ver quantos gênios são passados de uma geração para outra? Quantas gerações passa para você ter um gênio? Então, o Galton ele vai construir essa ideia de eugenia para você ter os melhores humanos possíveis. Eu estava pesquisando aqui para a aula de hoje e eu vi que pegaram o sêmen de alguns prêmios Nobel lá no início dos anos 20 e inseminaram algumas mulheres para saber se as crianças que iriam nascer seriam gênios. Para vocês terem uma noção de quanto louco e disparate era isso, basicamente. E o que é que a gente também tem que falar sobre essa questão do progresso. Então, a eugenia seria uma tentativa deixa eu só voltar aqui, seria uma tentativa de eliminar a parte feia, entre muitas aspas, da sociedade. A eugenia seria não eliminar a parte feia, mas melhorar o máximo possível esses seres humanos. O que eles iriam considerar o feio, a gente pode considerar hoje como as pessoas pobres, as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas com deficiência. Então, o que a eugenia tentava trazer era o melhor que deveria existir nos seres humanos. Então, se existisse uma pessoa pobre que tivesse boas características genéticas, você poderia tirar aquela pessoa pobre, tirar aquela pessoa da pobreza e colocar ela para dar toda uma estrutura para ela poder ter um filho de uma pessoa rica, vamos dizer assim.
Só que isso era muito, muito raro de acontecer. Porque existe uma questão de desenvolvimento social, de que você vai, a partir da eugenia, e também a partir dessa visão de progresso, criar novas desigualdades. Você vai realmente dizer que pessoas que são da aristocracia, que são da burguesia, que fizeram parte da realeza, são melhores pessoas que são do que as trabalhadoras, do que pessoas que vivem no campo, as pessoas que são escravizadas, ou os filhos das pessoas que são escravizadas, que são libertas. Então, vai existir todo um discurso muito pesado em cima da eugenia. E isso está em relação à visão de progresso que eles tinham na época. A visão de progresso que o iluminismo vai desenvolver é muito relativa a o grande desenvolvimento da civilização no futuro. E esse grande desenvolvimento da civilização no futuro é o calcanhar de Aquiles. Porque se você for escolhendo quem são os melhores da sua sociedade, escolhendo quem é que deve viver, quem é que deve morrer, onde é que vai parar essa sociedade? Que tipo de civilização você está querendo construir? Então também era um debate muito assim sobre ética. Essa questão de ética e bioética na ciência só vai ser depois, basicamente, da Segunda Guerra Mundial. Mas nesse momento, assim, já existia que precisamos escolher determinadas pessoas para passar os melhores genes dos seres humanos. Tanto que eu coloco aqui é uma coisa que a eugenia está relacionada ao desenvolvimento de um pensamento muito mais racista e de supremacista branco nos Estados Unidos, que são esses 7 elementos aqui, que é basicamente purificação da raça, esterilização de pessoas com deficiência, higienismo social, moralização dos corpos e dos costumes, combate aos degenerados, ou seja, combate às pessoas com deficiência. Então, se você na sua família nasceu uma pessoa com síndrome de Down, toda a sua família vai ter que fazer um mapinha genético para saber quem foi o erro para que aquela criança nascesse com síndrome de Down. E para que essa criança que nasceu com síndrome de Down não produza novas crianças com síndrome de Down, ela vai ser esterilizada. Uma coisa que a Evelyn falou que é muito recorrente na literatura do período, principalmente na literatura médica. Mulheres são histéricas. Existe o histerismo, existe a histeria. Então, o que é que se faziam com essas mulheres para dizer que elas são loucas, que elas são histéricas, que isso era um mal de família? Vamos esterilizar essas mulheres. Vamos esterilizar essas mulheres para que elas não repassem esse mal delas para os próximos filhos. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu muito ao longo do século XX nos Estados Unidos. Isso é muito complicado, porque em alguns estados até hoje, mulheres podem ser esterilizadas sem o consentimento delas. Detalhe, o estado fazia as coisas e as mulheres não sabiam que estavam sendo esterilizadas, tá? Esse é um detalhe. Então, até os corpos das mulheres, eles esterilizavam e não informavam para elas. Então, a eugenia, ela vai partir muito desse princípio e vão ter, para vocês terem noção, a criação de sociedades médicas eugênicas, a criação tanto nos Estados Unidos quanto em Londres, na Alemanha. E o pior de tudo é que isso vai ser meio que referendado, ou seja, vai ter uma referência para tal. E para finalizar sobre eugenia, a gente vai ter essa característica. Londres vai ter um tipo de eugenia, Estados Unidos vai ter outro tipo de eugenia, tanto que Londres vai ter um tipo de eugenia muito característico na Índia e na África do Sul, que a gente vai ver o movimento do apartheid, e na Alemanha vai ter a lei de Nuremberg, que a gente vai ver quando for estudar a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que alguém levantou a mão para falar alguma coisa. Oi, fui eu, professor. Oi. Foi para perguntar se rolou tipo um plano de embranquecimento igual aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ou eles ainda criticavam a miscigenação. Não, os Estados Unidos eles sempre bateram na tecla de criticar a miscigenação. Eles sempre não fizeram um processo de vamos afastar o máximo possível a população negra da população branca, vamos criar bairros estratégicos para a população negra viver.
E essa questão da eugenia por lá ficou muito, muito característica, ficou muito batida. Então era muito óbvio, estava muito na cara de que eles não queriam pessoas brancas sendo misturadas com pessoas negras. Então você tinha revistas que valorizavam a eugenia, você tinha concursos de meninas. Por exemplo, quem era a menina mais galeguinha? Quem era a menina mais branquinha? Quem é que tem os melhores genes para ser uma boa dona de casa, uma mulher muito bonita no futuro? Então, tinham esses concursos de beleza. Isso é muito característico. É como se você fizesse uma coisa específica para um grupo e aquilo que você fazia para aquele grupo já dizia para os outros grupos: ó, você não faz parte disso. Você não faz parte disso e você nunca vai fazer parte disso. Por isso que é muito característico nos Estados Unidos o problema do casamento interracial. Casamento interracial era proibido por lei, minha gente. Você casar, uma branca casar com um negro, uma negra casar com um branco, era proibido por lei. Isso só veio derrubar na época do Martin Luther King, que foi nos anos 50, anos 60. Você não casava com pessoas negras, você não casava com pessoas asiáticas, porque você iria degenerar o seu gene. Se você se misturasse com outra pessoa, você ia degenerar seu gene. Aí entra uma parte que é o racismo científico também disso. Porque se você não pode casar com uma outra pessoa que é de outra etnia, de uma outra raça social, você também está fadado a sofrer todo tipo de discriminação, seja pela polícia, seja pelos advogados, seja pelo sistema de justiça, seja pela área médica. Então, o racismo científico não foi uma coisa pensada na época para dizer, olha, nós somos brancos e nós não gostamos de pessoas negras. Foi basicamente para dizer que nós somos brancos, nós sabemos que somos melhores e superiores a vocês e precisamos legitimar isso de alguma forma. Como? Aproximando você, que não é branco, dos animais. O animal era visto como ser selvagem, como ser bárbaro, como ser incivilizado, e o homem branco, caucasiano, era visto como a perfeição da civilização. Então vão existir várias técnicas, tipo, tanto criminal quanto legal e de medicina, que vão diminuir os corpos de pessoas negras, diminuir os corpos de pessoas asiáticas e indígenas a um corpo criminoso. Só para a gente finalizar, tem um cara chamado Cesare Lombroso. Lombroso ele vai criar um código de criminologia e nesse código de criminologia ele vai dizer que existe alguns tipos de pessoas que são propensas a serem criminosos, a serem ladrões, a cometerem furtos, a cometerem isso, a cometerem aquilo, sabe? Então o Lombroso vai dizer isso. Então esse aqui é um dos experimentos dele, que é a craniotomia, que dependendo do tamanho do seu crânio, ele iria dizer que se você ia ser inteligente por um lado, se você ia ser débil por outro, se você ia ser uma pessoa muito boa, se você ia ser uma pessoa criminosa. Então, isso era uma ciência naquela época. E isso fazia parte do campo da ciência para você saber quem era confiável ou não. Depois vocês pesquisem na internet um documentário chamado... Tchau, gente. Eu estou quase terminando aqui, mas quem não conseguiu terminar de assistir aqui vai ficar gravado e vocês assistem depois, tá certo? Então, tem um documentário na internet, vocês podem pesquisar no YouTube, chamado A História do Racismo. É um documentário da BBC. Fala um pouco também sobre o Lombroso. Então, vejam direitinho, assistam. E só para a gente finalizar, movimento higienista no Brasil. O Brasil era um problema, basicamente porque nós somos um país miscigenado. Então, a miscigenação nossa, basicamente, diz que seríamos inferiores. Então, se somos um país miscigenado, nós teremos uma relação de miscigenação inferior. Então, para os olhos dos alemães, o Brasil já era um problema por natureza. Os alemães não, para os europeus, desculpa. Nós já seríamos um problema por natureza, porque nós somos a mistura.
Aí vem a questão, como acho que foi Ramon que perguntou, sobre a questão do branqueamento. Aqui teve sim uma política muito mais forte de trazer, de importar pessoas para trabalhar e branquear o Brasil. São pessoas vindas da Itália, da Alemanha, da Ucrânia, da, da Rússia, no sentido que de 50% a 60% da população brasileira eram de pessoas negras. Eu não tenho os dados agora na cabeça sobre a população escravizada, mas a população escravizada no Brasil era alta no início do século XIX, foi decaindo ao longo do século XIX até meados de 1880, tínhamos mais ou menos acho que 25% da população era de escravizados. Então, veja, era muita gente, fora a quantidade de libertos. E a narrativa na Inglaterra era como é que um país que quer ser grande, que quer ser desenvolvido, mantém relações de miscigenação. Se um país não é puro, não tem uma raça pura, ele nunca vai ser desenvolvido. Ele está fadado ao fracasso. O que é que acontece aqui no Brasil? Segundo a Lilian Schwartz, e eu recomendo que vocês leiam esse livro daqui dela, que é a tese de doutorado dela, ou é a tese de doutorado e a dissertação de mestrado dela, que é o Espetáculo das Raças. Ela fala que no Brasil tinha um discurso higienista muito forte e muito adaptado ao modelo europeu. Se o higienismo, se o eugenismo e o higienismo que a gente viu em intertexto estavam interrelacionados, aqui no Brasil ela vai ter esse caráter reforçado pelas faculdades de medicina, pelas faculdades de direito, pelo Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro, e a gente vai ser tão forte essa questão de higienismo aqui no Brasil que a gente vai ver as questões das reformas urbanísticas, a gente vai ver as questões da mestiçagem, os conflitos sociais em relação à mestiçagem por causa dessas reformas, e você vai ter manuais e almanaques de comportamento de determinadas pessoas por causa de como é que você deve se comportar de uma maneira eugênica, vamos dizer assim. E só para finalizar, tinha a questão da negação da cultura afro-brasileira com a valorização da cultura erudita europeia. Então, isso também era uma característica do movimento eugenista aqui no Brasil, de você valorizar o máximo possível a cultura francesa, o modelo de vida francês, em detrimento, em relação às características afro-brasileiras. Por fim, eu trago aqui alguns nomes para vocês verem direitinho quem são cada um deles, que são alguns eugenistas aqui bem característicos. Os dois mais famosos são o Monteiro Lobato e o Gilberto Freire, se bem que dizem que o Gilberto Freire ele não era higienista, ele só tinha um discurso da democracia racial e ele era uma pessoa simpática ao higienismo. Mas eu estava nas pesquisas recentes, eu vi que tem relação com esse Renato Kell, tem relação com o Monteiro Lobato e o Roquete Pinto. Se você faz parte de um ciclo de amizade que é higienista, que é eugênico, que faz parte do movimento eugenista, você não é eugenista? Não sei, é a mesma coisa e você está complicado. E por fim eu trago aqui o quadro A Redenção de Kant. Eu sempre vou trazer esse quadro toda vez que a gente for falar sobre racismo, sobre higienismo, sobre branquitude no Brasil, que basicamente ele retrata essa força de que as imagens também têm uma boa representação. Uma avó negra, provavelmente ex-escravizada, com uma filha já com pele mais clara, provavelmente do processo de miscigenação com um homem branco, e um imigrante, provavelmente português ou espanhol, que casa com essa filha e tem uma criança alva. Não é uma criança branca, é uma criança alva. Como se essa brancura, essa branquitude fosse a louvação. Obrigado, meu Deus, pelo meu neto nascer branco, porque só assim ele pode se salvar. Então, a avó
basicamente louvando aos céus pelo neto ter nascido branco num país tropical, e a gente percebe que é um país tropical por dois elementos: a palmeira atrás da avó e a laranja na mão da criança, que é o símbolo da criança, da natureza, é o símbolo da América Latina. Enquanto a maçã é o símbolo da Europa, a laranja é o símbolo do Novo Mundo. Então você vê essas duas relações aí muito presentes, muito próximas. As imagens dizem muito e nossa aula termina por aqui. Vamos para a matemática. Desculpem ter expandido tanto tempo de vocês. Só uns 5 minutinhos, mas era necessário. Mas, gente, obrigado para quem conseguiu ficar até agora. Quem não conseguiu ficar até o final, assista a nossa aula que vai ficar gravada. Vamos postar amanhã. E eu agradeço a participação de todos. Agradeço a participação de Evelyn, de Rivaldo, de Wolf, de Mariana. Obrigado por todo mundo. E Kelly também, que está aqui presente com a gente. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Vão em paz. Vida longa e próspera para vocês. Gente, agora que sim que acabou a aula, posso tirar uma dúvida? Rapidinho. Big? Kelly, Sim, só termina de gravar. sobre